Entender intelectualmente que Deus, o universo, a energia criadora é amorosa é fácil. Afinal, o Criador cria, criou e sustenta tudo por amor. Mas levar isso pro sentimento, entender no nível sentimental, pode ser um pouco mais difícil e, infelizmente, para muitas pessoas é muito difícil entender e ter uma boa autoestima. Eu me lembro que desde pequeno, quando foi apresentado para mim os ensinamentos de Jesus, eu fiquei maravilhado. E a base dos ensinamentos de Jesus é justamente essa: esse amor infinito, esse amor incondicional do Criador. E que Jesus até usou a parábola de pai, né, se referindo a essa energia criadora como pai que sustenta, não só que deu a luz, mas que sustenta por amor, amor incondicional. E eu tinha sempre algo pronto para falar com amor e com motivação para esses meus amigos. Só que eu comecei a identificar que eu tinha dificuldade para fazer isso comigo mesmo, para dar esse amor para mim mesmo. Autoestima, o amor próprio, o cuidado próprio. E depois de muito tempo, após eu ter casado, eu fiquei com depressão profunda. E por causa dessa depressão, por causa dessa doença, eu fui estudar para entender o que estava acontecendo comigo, como eu poderia sair de lá, e comecei a estudar como funciona a realidade. E aí então que eu fiquei maravilhado mais uma vez, por descobrir que a ciência já tinha comprovado há muitos anos que tudo aquilo que tinha me maravilhado dos ensinamentos de Jesus era real e está comprovado. Cientistas no laboratório já tinham comprovado que a partícula atômica, ela obedece à intenção do observador. Então, a realidade que está à nossa volta, que é pura energia, ela também é amorosa. Cada átomo responde e obedece à intenção do observador. E estudando mais sobre a mente humana, eu comecei a compreender que tudo aquilo que eu tinha passado de dificuldade e de momentos desagradáveis, eu mesmo tinha criado, simplesmente por falta de auto-amor, por falta ou por uma baixa autoestima. Esse sentimento de falta de auto-amor, de uma baixa autoestima, é que fazia com que eu criasse para mim situações desagradáveis, simplesmente por autopunição. E aí ficou claro para mim o quanto eu sofri durante a minha vida toda com o sentimento de culpa. Eu não sei se você sofre com isso, se você tem dificuldade com isso, mas eu entendi que para mim era uma dificuldade muito grande e eu não estava consciente disso. Eu tive que passar por depressão profunda, estudar a doença, estudar sobre a mente humana para começar a entender tudo aquilo que eu criei de negativo, de desagradável na minha vida foi por causa de culpa. E todo o universo, toda essa estrutura energética que estava ao meu redor acabava criando coisas desagradáveis como punição para esse sentimento que eu tinha aqui dentro de mim. E aí eu compreendi que para criar uma vida agradável, uma vida espetacular, eu precisava refazer esse traço da minha personalidade e abandonar de vez essa necessidade de autopunição pelo sentimento de culpa. E é realmente refletindo sobre isso que a gente faz essa mudança na personalidade. De tanto eu refletir, eu comecei a entender que momentos em que eu tive uma escolha na minha vida e que acabou trazendo alguma infelicidade, eu começava a colocar para debaixo do tapete, empurrar para debaixo do tapete, para o subconsciente, o sentimento de culpa, por eu ter feito alguma coisa, ou por eu não ter feito alguma coisa, por eu ter feito aquela escolha, ou deixado de fazer algo. Todas as vezes que eu fiz alguma coisa que percebi depois que me prejudicou ou prejudicou outra pessoa, eu mandava para o subconsciente mais culpa. E, consequentemente, o universo à minha volta começava a responder esse sentimento de culpa com situações desagradáveis para me punir. Então, depois de um certo tempo, consegui me curar da depressão e entendi, não só teoricamente, mas a nível de sentimento mesmo, que a criação ao meu redor, ela responde à minha vibração,
aos meus sentimentos e aquilo que está no meu subconsciente, ao amor que eu sinto por mim mesmo. Então eu comecei a me dedicar sistematicamente a aumentar o amor que eu sinto por mim mesmo, melhorar a minha autoestima, aumentar o meu auto-amor, o meu autocuidado. E então eu entendi que eu saí da depressão por causa disso e comecei a melhorar a minha vida pessoal por causa disso, por aumentar o amor que eu sinto por mim mesmo. E o interessante é que muitas pessoas que gostam desse assunto, de lei da atração, de manifestação da realidade, de física quântica, entendem intelectualmente, mas têm muita dificuldade de colocar em prática para si mesmo e acabam, sem perceber, vivendo a maior parte do dia com um sentimento negativo, longe desse amor que é a base da existência, a base que cria e sustenta toda a existência. Então falar que Deus é amor, falar que o universo é amoroso, é simplesmente como a realidade acontece, como ela funciona. E o mais interessante é que esse amor, ele liberta, ele deixa livre. É por isso que muitas pessoas criam para si situações desagradáveis, porque a energia à nossa volta nos ama ao ponto de permitir que nós tenhamos livre-arbítrio. Então, se temos falta de auto-amor, se temos falta de amor próprio, se temos uma autoestima baixa, essa energia vai responder com situações desagradáveis. E quando começamos realmente a perceber isso na prática do dia a dia e começamos a mudar a qualidade da conversa interior que temos aqui na nossa mente, colocando mais amor próprio, colocando mais autocuidado, colocando mais amor para nós mesmos, a nossa realidade começa a mudar. Se você parar por um instante agora para se lembrar de momentos da sua vida em que você estava se sentindo mal, com sentimentos negativos, automaticamente coisas desagradáveis começou a acontecer na sua vida. E se você começar a se lembrar de momentos na sua vida em que você estava se sentindo bem, radiante, cheio de amor, você vai recordar também que coisas boas começaram a acontecer para responder o estado sentimental em que você estava. E é exatamente assim que funciona a nossa realidade. Quando a gente começa a abraçar esse amor e começa a olhar para nós de verdade, com muito cuidado, com muito amor, a gente começa a se alinhar com o amor do Criador para nós e começamos a criar coisas positivas que é a resposta, é o reflexo desse amor. Fazer o conteúdo aqui para o canal, fazer os vídeos aqui para o canal é uma resposta direta ao alinhamento da minha missão de vida. E isso só foi possível porque eu comecei a olhar para mim mesmo, para minha sombra e entender tudo aquilo que eu fazia para mim, para me machucar, para me punir por causa do sentimento de culpa, eu tinha que deixar ir embora. Eu tinha que abandonar, realmente me dar o perdão, me libertar e me amar de verdade. Automaticamente, comecei a produzir, comecei a falar novamente com todo esse entusiasmo para as pessoas que a realidade é amorosa. Agora, com uma diferença. Hoje eu estou totalmente consciente de que a realidade é amorosa para mim também. E a começar de mim, do meu auto-amor, do meu autocuidado, é que as palavras boas saem da minha boca e podem atingir mais pessoas à minha volta. Faça isso com você também. Comece a se dar mais amor. Comece a se dar mais autocuidado. Entenda e se aplique para estudar mais sobre você, para entender mais sobre você, para responder a pergunta: por que você está aqui? Qual é a sua missão de vida? Descubra aquilo que faz o seu coração cantar. Se ame mais, se cuide mais, para que você possa, assim, dar o recado que você veio dar ao mundo. É isso que eu espero para você e essa é a minha bênção nesse vídeo para você. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.